Nós voltamos aqui novamente no quadro Entrevista no programa Radar de Notícia e hoje nós vamos entrevistar uma sumidade, uma autoridade eclesiástica sem precedente na cidade de Maringá, o pastor, podemos chamar de reverendo e até mesmo assim com um bom humor chamá-lo de um cardeal do mundo evangélico, Pastor Saulo. Pastor Saulo, que alegria, que honra recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que o senhor falasse assim, em resumo, um pouquinho da sua vida, sua história, a chamada ministerial, para a gente conhecê-lo um pouco melhor. Na verdade, eu sou tataraneto de evangélico, mas me converti aos 14 anos e imediatamente fui alcançado pelo chamado de Deus para o ministério e me preparei. E sou pastor há 44 anos com a graça de Deus. E como o senhor vê hoje o evangelho no Brasil? Qual é o seu ângulo de vista, o seu prisma acerca da igreja evangélica no Brasil? Em que momento nós estamos? Olha, eu gostaria de recomendar a leitura de um livro que eu lancei em 2011, A História da Igreja e o Evangelismo Brasileiro, onde um dos capítulos trata do perfil da igreja evangélica no Brasil. Eu teria, sim, uma certa tristeza em dizer que hoje o evangelismo brasileiro apresenta mais uma espécie de colcha de retalhos. Nós estamos precisando de uma reforma nos moldes daquela que ocorreu no século XVI, dentro da própria evangélica, a Igreja Evangélica Brasileira. Será que essa visão chamada de MDA, que está se espalhando não só pelo Brasil como pelo mundo, será que não seria essa reforma tão esperada, desejada, sonhada por pastores do bem como o senhor? Você acertou na mosca, porque uma das propostas que inclusive eu trato nesse livro é a redescoberta da visão de igreja em célula. E eu entendo que não há como falar em visão do MDA sem você falar em célula. Então, eu acredito que essa visão do MDA é alternativa ao desespero da igreja evangélica brasileira. E não tem como não tocar num assunto que está em todas as revistas, jornais e televisões, internet do mundo inteiro. Como o senhor encara este momento assim sério em que a Igreja Católica está vivendo com a renúncia do Papa Bento XVI? Há uma indagação muito maior do que aquilo que o povo imagina. Nos bastidores do Vaticano estão acontecendo coisas que pouquíssima gente sabe. Eu diria para você, sem nenhuma sombra de dúvidas, de que nos últimos 8 séculos, a Igreja está vivendo uma das suas maiores crises, não apenas estrutural, teológica, mas administrativamente falando. Porque renúncia de Papa, você já sabe que isso não fazia parte do calendário e do vocabulário de Roma. Acreditamos, então, que isso não trará algo bom para a Igreja Católica em todo o mundo. Sabe, eu teria alguma dificuldade em fazer uma afirmação peremptória. Eu acredito que este é o primeiro sintoma que revela uma crise muito maior do que nós possamos imaginar. Porque quem conhece Bento XVI, e eu estava compartilhando esses dias com meu filho, o pastor Saulo de Mello Júnior, na década de 60, quando eu estava no seminário, o Bento XVI era o chefe, o que dava as ordens, o que vigiava e que controlava a doutrina da fé. E ele era mão de ferro. Para esse homem, hoje, renunciar um cargo em torno do qual se criou um adágio durante muitos anos, né? Roma locuta, causa finita est. Se a Roma falou, não se discute. Para ele renunciar, eu creio que isso evidencia uma crise muito grande. Eu espero em Deus que seja para o bem, porque Deus sempre se revelou em meio às crises do seu povo. Está aí uma entrevista tão importante, eu creio que essa entrevista pode mudar até a forma de pensar de muitas pessoas. Nós entrevistamos aqui um homem de um currículo assim invejável, conhecimento de causa acerca desses assuntos, talvez como poucos. E para nós uma honra muito grande aqui no programa Radar de Notícias, poder ter essa figura tão importante
para a Igreja de Jesus, para a Igreja Evangélica, para a Igreja Católica, para todas as pessoas que nos assistem aqui nesse programa. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe a cidade de Maringá, que Deus abençoe o Brasil.